E aí pessoal, hoje eu vim mostrar um pouquinho para vocês sobre o meu novo Mac. E bom, sem mais delongas, é a primeira vez que eu tenho a experiência de abrir um produto Apple do zero. Esse Mac que eu peguei, ele é na cor Silver e pra mim é disparado a cor mais bonita de MacBook. Eu já tive um Mac tanto na cor Space Black quanto Space Gray e pra mim é, sem sombra de dúvidas, o mais bonito esse na cor Silver. E assim, a Apple traz uma experiência premium no unboxing, assim, e agora que eu tive a experiência de tirar um Mac diretamente da caixa, eu posso falar isso com certeza. Você tirar os lacres, os plásticos, traz uma sensação muito boa que é até difícil de explicar. Só que eu senti muito bem, a Apple sabe trazer isso para os seus produtos, essa questão do acabamento e tudo, e eu estou muito feliz com essa nova conquista. Esse Mac, ele possui um chip M4 Pro, tem 24 GB de RAM, 12 núcleos de CPU e 16 núcleos de GPU. Eu diria que ele supre a necessidade de 99% das pessoas em qualquer coisa que você fosse fazer, seja de programação a edição, sendo uma máquina assim sensacional e que tem a durabilidade de um produto Apple. Além disso, ele tem 3 portas USB-C, tem a entrada clássica, né, de cartão de memória e também HDMI, e o carregador no MagSafe que traz a praticidade para o dia a dia. Ele é perfeito para qualquer coisa que você vá fazer, a não ser que você queira jogar, aí já complica um pouco. Indo agora para a questão do onboarding, eu sempre gosto de deixar o dispositivo em inglês para me expor a um novo idioma, seja um Mac, seja um iPhone, seja um relógio, eu sempre deixo em inglês para a questão de se expor, tem sempre termos técnicos, principalmente com quem trabalha com tecnologia. Logo após isso é necessário conectar no Wi-Fi, fazer as configurações da cloud, caso você não tenha uma conta, criar uma conta, caso você já tenha somente logar. Eu nunca gosto de transferir as informações de um outro dispositivo, eu sempre gosto de iniciar do zero. E após isso tem a questão do teste da Siri, que acaba sendo muito engraçado. Siri, set a timer for 3 minutes. Hey Siri, get directions home. E finalizando o teste da Siri, tem uma questão que para mim é muito prazerosa, que é o Touch ID. Eu gosto muito de ficar ali com o dedinho e configurando lá ele. Antes de instalar qualquer programa, eu gosto de fazer algumas configurações no Mac, que são principalmente tirar tudo que é inútil da dock, que eu acabo não usando, por exemplo, o Apple TV, o aplicativo de fotos, o Reminder. Gosto de deixar somente o essencial e eu gosto de deixar a dock menorzinha. Outra coisa também é diminuir o delay do teclado. Por exemplo, você quer mandar uma risada, kkkk, enfim, é diminuir a velocidade entre um K e o outro. Às vezes, por default, tem um delayzinho e me irrita um pouco, eu não gosto, então eu acabo tirando tudo isso para manter a mente sã. Partindo para outra coisa que é essencial, eu diria que é a escolha do browser. No momento eu estou utilizando muito o Arc. Eu utilizava ele no meu antigo Mac pessoal, que eu não tenho tempo, e tem diversas features que eu gosto muito, e principalmente a divisão entre perfis, que você pode dividir todas as suas contas em um perfil, e ter entre pessoal e trabalho. Acredito que seja default hoje nos browsers, mas eu sempre gostei muito de como o Arc faz isso. E eu diria que a outra feature que eu gosto muito é a sidebar lateral, que é diferente ali, eu sempre gostei muito. Eu vi que recentemente o Arc estava com muitos bugs e foi descontinuado, então eu estou pensando em dar uma chance para o Zen Browser, que é um outro aí. Só que antes de qualquer coisa eu vou tentar seguir utilizando o Arc para ver se... Enfim, se ainda supre o que eu preciso, mas se ele começar a ter muitos bugs, eu vou migrar para o Zen Browser, que eu vi o pessoal falando muito bem dele, além da questão dele ser open source. Bom, se você é programador, outra coisa que eu tenho certeza que você sabe que é essencial para ter ali no MacBook para desenvolvimento é um gerenciador de pacotes. E eu diria que 99% das pessoas hoje em dia utilizam Homebrew, que é o que eu também acabo utilizando. Inclusive ele facilita muito na instalação de outros programas, inclusive programas que eu também vou instalar e passar pelo processo de instalação aqui nesse vídeo. E depois do gerenciador de pacotes, outra coisa que é essencial é um terminal. E eu não gosto muito do default da Apple, gosto de ter um diferentinho ali, e o que eu estou gostando muito recentemente é o ARP.
Eu acho a estética dele muito bonita, além da questão dele permitir muitas personalizações, e você também pode ter interação com linguagem natural com ele. Confesso que é uma feature que eu não utilizo muito, porque, enfim, para as coisas do terminal eu prefiro, de fato, usar os comandos do terminal, mas para quem às vezes está com preguiça de fazer qualquer coisa, você pode ali falar a linguagem natural, por exemplo, delete todos os arquivos da pasta tal, e ele vai buscar para você e além disso vai rodar o comando ali. Claro, você tem que aprovar, ele não vai fazer nada sem sua aprovação, mas é muito útil também para ter alguma praticidade no dia a dia. Depois disso, uma coisa que é necessário também para eu poder pegar meus projetos, puxar do GitHub, é a questão do Git. Eu já instalo o Git utilizando o próprio Brew, que eu instalei previamente. Depois disso, um passo que é essencial é configurar uma chave SSH e configurar ela no GitHub. Você gera no Mac e configura ela no GitHub para poder interagir com seus projetos, puxar, subir novas alterações. Eu instalei via Homebrew e eu também é sempre bom realizar um teste clonando algum repositório de algum projeto ali para garantir que tudo ocorreu bem. Uma coisa que deu muito polêmica no último ano foi a questão de editores de código boostado por IA, né? Que são todos forks do VS Code. Porém, eu estou utilizando um deles, que é o Windsurf. Estou dando uma chance para ele, estou gostando bastante de utilizar nos meus projetos pessoais. Ele é muito similar ao Cursor, a única diferença é que ele é um pouco mais barato, só que possui os mesmos modelos e eu acho o nome mais legal. Fora isso, eu diria que ele é muito bom para desenvolver SaaS quando você não está muito preocupado com a qualidade. No trabalho, assim, na qualidade do código, eu diria. No trabalho, eu confesso que eu limito um pouco a utilização de IA na geração de código, porque eu acho que ainda tem muito espaço para melhoria e eu prefiro pensar nas próprias soluções ali. Só que no dia a dia ali, desenvolvendo meus produtos, desenvolvendo alguns SaaS ali, não que eu tenha muitos, ajuda bastante para ter a praticidade, só que é aquilo, a IA nunca vai fazer nada por você sempre tem que estar de olho no que está sendo gerado e sempre estar revisando. Mas é um editor que eu recomendo muito se você quer ter uma experiência desses editores de IA. Ele possui uma trial de 2 semanas, se eu não me engano, então caso você queira dar uma olhada, recomendo bastante esse editor, ele é bem legal. A maioria dos projetos que eu estou desenvolvendo, eles são em React Next, os projetos pessoais, então algo que se faz necessário também é a instalação do Node. Eu acabo instalando ele ali via o próprio Brew, e junto do Node é sempre essencial você ter um gerenciador de versões do Node, e um que eu decidi dar uma chance que eu havia visto no Reddit em algum lugar foi o FNM, que se não me engano, é Fast Node Management, posso ter errado, só que ele é muito útil também. Eu fiz uns testes já com ele, estou gostando. Existem alguns outros também, como o NVM e um que chama somente N, que é bem legal também, já cheguei a utilizar. No fim, todos servem para o mesmo propósito, vai muito de gosto, eu diria, mas que você acaba utilizando muito no dia a dia, porque geralmente os projetos variam a versão do Node. Algo que não pode faltar, principalmente se você trabalha com back-end, é o Docker. Bom, o Docker é essencial, por conta com ele você consegue rodar containers localmente para subir instâncias do qualquer que seja. Por exemplo, você pode subir um Prometheus para configurar métricas, você pode ter um banco de dados local ou um RabbitMQ para sistemas de filas. Você pode fazer muita coisa com o Docker, ele ajuda muito na praticidade do dia a dia para evitar ter que ficar usando o Virtual Machine ali. Ele é uma dádiva assim que veio moderna, então é essencial você ter o Docker, principalmente mexendo com back-end. Algumas pessoas podem reclamar que eu estou usando o Docker Desktop, só que ajuda muito na praticidade, cara, principalmente no Mac, é muito mais fácil, então não responda a isso, ajuda muito. Por último, mas não menos importante, eu diria que até um dos mais essenciais dessa lista é o Raycast, que ele é um Spotlight do Mac, só que turbinado. Ele tem a versão Free e a versão Premium, mas a Free ele já tem diversas features muito boas, como por exemplo o Screen Management. Você tem o modo de foco, que você pode bloquear diversos apps para focar na produtividade. Fora isso, você tem um histórico do seu Ctrl+C, Ctrl+V, que ajuda muito, e vai por mim quando eu falo que ajuda muito, porque às vezes você perdeu algo, você quer ir buscar e sempre tem isso. Cara, dá pra fazer de tudo, ele tem diversas extensões, então vai dar uma conferidinha no Raycast que, assim, vale muito a pena. Bom, esses eram os apps que eu queria apresentar pra vocês, e se você tem a sugestão de algum outro, pode deixar nos comentários pra eu dar uma olhadinha. Eu sei que tem um mundão aí de app que eu não conheço que é sensacional.
Então deixa sua sugestão nos comentários. Finalizando essa sessão, eu quero contar um pouquinho para vocês sobre como eu vim parar na programação e o que eu estou fazendo nesses 3 anos como programador. Bom, a história de como eu comecei na programação, ela é bem engraçada e bem inesperada. Eu tô aí desde junho de 2022 trabalhando de fato, só que até eu chegar na programação em si teve muita coisa que teve que acontecer. Eu terminei meu ensino médio em 2020 e no mesmo ano eu passei na Unesp para estudar nutrição, uma área completamente diferente. Eu fiz meu técnico em nutrição no ensino médio e eu iria seguir na mesma área, que minha família inteira é da área da saúde, eu diria que 90%. Eu sempre gostei muito da área de TI no geral, sempre estive muito presente, só que eu sempre achei algo que não estivesse no meu alcance e que era muito difícil para mim. Cursei 2 semestres de nutrição. Eu gosto muito da nutrição, só que a área que eu gostava muito da nutrição, para se destacar, eu teria que fazer algumas coisas que eu não queria fazer. Bom, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que eu tinha um colega, que eu sou muito grato a ele, que é o Ricardo, que ele estudava na época, acho que ele já se formou, engenharia da computação na Unicamp, e ele me compartilhava muito comigo o dia a dia dele, sobre as coisas que ele criava, as coisas que ele trabalhava. Para vocês terem uma ideia, ele trabalhava no desenvolvimento de software muito baixo nível para carros autônomos de corrida, de controle remoto. É um bagulho muito específico. Eu não sei nem se eu falei certo, só que enfim, ele trabalhava nisso, ele me mostrava os projetos, várias coisas. E cara, eu achava fora da curva, um bagulho sensacional. E ele foi me incentivando a tentar aprender a programar e eu fui ali aprendendo no começo. Ele foi me passando para estudar estrutura de dados, algoritmo, eu fui tentar, achei muito difícil, aí fui fazer uns cursos básicos ali de HTML, CSS, JavaScript, comecei que nem eu diria que a maioria das pessoas. E fui começando assim, até que chegou num ponto que eu virei a chavinha e falei, pô, eu quero isso pra minha vida, eu quero isso pra mim. Então fui lá e tranquei minha faculdade na Unesp, minha mãe queria me assassinar. Só que eu vim fazer faculdade aqui na minha cidade, numa universidade daqui mesmo, particular, e estudar ciência da computação. E eu iniciei meu curso no início de 2022. Em fevereiro eu já estava nas minhas primeiras aulas lá de lógica de programação e algoritmos. E nesse mesmo mês foi quando eu botei na cabeça que, pô, eu tenho que arrumar um emprego logo, porque eu tenho que pagar uma faculdade e eu não tenho fonte de renda nenhuma. Eu tinha uma reserva bem pequena que eu fui usando. E eu contei um pouquinho dessa história nesse vídeo aqui, sobre como eu fiz para arrumar esse meu primeiro emprego em 3 meses. Foi uma experiência sensacional. E fiquei um bom tempo nessa primeira empresa. Aprendi muito lá, principalmente sobre o ecossistema JavaScript no geral. Um pouco de React ali na parte de front-end e um pouco menos, mas aprendi também um pouco de Node ali no back-end, uma coisa ou outra de microserviços, porém muito mais focado na parte de front-end. Eu tive uma segunda experiência que foi, não sei se chegou a dar 1 ano, mas eu fiquei numa consultoria brasileira alocado num cliente de Luxemburgo. Era uma empresa de bonds, de contratos de dívidas para bancos na Europa ali. Diversos bancos bem grandes ali da Europa eram clientes. Enfim, trabalhei lá principalmente ali também um pouco mais com React, mas já tendo muito contato com a parte de back-end, de Node, fiquei lá durante um tempinho. Até que surgiu a oportunidade de eu vir para a empresa que eu tô hoje, que é o Mercado Livre, e eu estou muito feliz aqui. Eu fiz uma mudança de chave muito grande, que nem eu comentei, eu trabalhava muito ali com front-end, e desde que eu entrei aqui no Meli, eu trabalho 100% com back-end e com uma linguagem completamente nova, que é o Golang. No começo foi um desafio, só que hoje em dia eu já estou um pouco mais habitado. Trabalhar com Go, com Cloud, no começo foi bem difícil, na verdade, porque eram conceitos e assuntos muito novos para mim. Agora eu estou um pouco mais familiarizado, ainda correndo atrás eu não diria que prejuízo, mas ainda estudando cada vez mais para poder ter mais domínio das coisas que eu topo no meu dia a dia. Mas resumindo um pouco, essa foi a minha história. Foi uma transição de carreira que ocorreu por um acaso e o apoio e o suporte de um colega que eu sou muito grato. E se você estiver assistindo isso, Ricardo, eu sou muito grato de verdade por toda a ajuda que você me deu. Se você não tivesse lá me incentivado no começo,
não faço ideia do que seria da minha vida agora. Poderia estar melhor, poderia não estar. Só que eu tô muito feliz na onde eu tô hoje, então, enfim, sem postergar muito, era isso que eu queria trazer pra vocês no vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, tanto da parte do Mac quanto um pouquinho da minha história. E se você gostou desse vídeo e se você assistiu até aqui, eu peço que você compartilhe com um amigo e que, se for possível, deixe o like nesse vídeo. Tenho certeza que se você compartilhar com um amigo e ele assistir até aqui também e compartilhar com mais um, a gente pode crescer muito esse canal. Eu tô muito feliz e tô gostando muito de trazer os vídeos pra cá. Então, eu espero no próximo vídeo e até a próxima.